nossa sexta oficina de teatro dessa sequência de 6 aulas. Então sim, essa é a última e essa é uma aula mais de finalização. Meu nome é Serena Klaus, eu tenho 20 anos, sou estudante de licenciatura em teatro na Universidade Federal de Goiânia. E bom, nessa aula, como é mais uma aula de finalização, eu vou fazer uma retrospectiva sobre o que a gente aprendeu nessa sequência de 6 aulas. Se você ainda não assistiu às outras aulas, eu te convido a ir assistir. Já temos 5 gravadas, então essa é a última, essa é a sexta. E eu quero agradecer de coração a todo mundo que participou, que está aqui comigo perseverante nessa última aula. E meus parabéns e muito obrigada. Bom, na primeira aula foi uma aula mais de introdução, foi uma aula mais de movimentações fluidas, leves, uma aula mais de introdução mesmo. A gente diariamente fica muito alienado do nosso próprio corpo, fazendo as coisas no automático, quase de uma maneira bem robótica, bem robotizada. E é muito importante que a gente se volte para o nosso corpo, que a gente olhe para o nosso corpo, sinta o nosso corpo, seja grato pelas coisas que ele possibilita, que ele propõe, e entender que isso também faz muito parte da nossa criação, né? Poder se voltar para o nosso corpo é algo fundamental para a gente poder criar qualquer coisa. Então, com essa primeira aula, eu trouxe uma quebra com esses movimentos cotidianos, com essa alienação, trazendo movimentações fluidas, trazendo direcionamentos específicos para partes do corpo, justamente para que a gente perceba a totalidade do nosso corpo. Nosso corpo é feito de partes, mas ele é um todo. E é muito importante que a gente consiga perceber como ele funciona, né? Também trouxe a questão da respiração. Quando a gente muitas vezes não para perceber a nossa respiração, para respirar de maneira consciente. E o nosso corpo faz isso por si só. A gente não precisa se lembrar o tempo todo de respirar, não precisa lembrar do nosso coração bater, mas quando a gente para e percebe quão incrível é o funcionamento do nosso corpo, isso é algo muito especial, isso é algo que traz sensações muito profundas e muito ricas e que fortalecem muito na hora da criação. Então, na primeira aula a gente começou com um alongamento, depois foi para essa questão das movimentações fluidas, das movimentações direcionadas, explorando partes específicas do corpo, explorando velocidades de movimento, explorando os 3 planos, plano alto, plano médio e plano baixo. E depois a gente trouxe um objeto, né? É muito importante quando a gente faz esse processo de relação com o objeto, de perceber como o nosso corpo se relaciona com esse objeto, também com o espaço. O questionamento do espaço nessa pandemia, ele é super válido, ele é super importante, justamente por a gente ter essa redução do espaço. E no final da aula eu pedi para vocês registrarem, né, imagens, registrarem pequenos vídeos desses movimentos que mais te marcaram. Então eu peço que vocês olhem esses registros, que vocês se voltem para todas essas criações que foram desenvolvidas nessa sequência de 6 aulas. Hoje a gente vai criar mais pra frente mais uma criação com base em tudo que a gente vivenciou, tudo que a gente aprendeu. Então é isso. Essa foi a primeira aula. Na segunda aula a gente falou um pouquinho, teve uma abordagem um pouco mais teórica, começando a questão da história do teatro, né? Essa oficina ela teve como objetivo alcançar mais pessoas que não têm tanto contato com a arte.
não tem tanto contato com o teatro. Então eu trouxe questões mais gerais, questões que nos permitem entender de maneira mais ampla como o teatro se desenvolveu, como o teatro foi se desenvolvendo ao longo da história para se tornar o que ele é hoje. Na segunda aula a gente falou sobre o teatro primitivo, falamos sobre a teatralidade que havia nesses rituais, né? O teatro, a arte, ele está muito ligado com a religião e com o cotidiano desses povos ditos primitivos, né? Então, a gente entende a arte primitiva como algo que é transdisciplinar, que transcende todos os espaços, que realmente alcança e abraça o coletivo, né? Depois a gente falou um pouquinho sobre o teatro egípcio, das artes funerárias, da questão da geometria, da matemática, que surge muito fortemente no Egito, né? Os hieróglifos. Depois a gente falou sobre o teatro japonês e o teatro chinês, trazendo essa representação do teatro oriental, que é um teatro que acaba sendo desvalorizado justamente por não ser ocidental, né? A gente tem uma visão muito eurocêntrica, nossos aprendizados eles se dão muito focados na Europa, no Ocidente, e o teatro oriental ele traz uma questão que influencia o Oriente inteiro e o Ocidente também, que é a questão do simbólico. O teatro japonês, o teatro chinês, eles trazem o simbólico de maneira muito forte e realmente muito rica, né? Tem um desenvolvimento muito grande do teatro simbólico, e isso é algo que até Brecht, que é um grande dramaturgo europeu, vai mais pra frente se apropriar e usar nas suas criações, né? Então na terceira aula a gente continuou essa abordagem um pouco mais teórica, falamos sobre o teatro grego, sobre a questão da catarse, do herói grego, trazendo essa questão da tragédia, da comédia, da origem, né? A tragédia vem do culto ao Dionísio, do mistério dos Eleusis, que é o culto a Deméter e a Proserpina, esses ritos religiosos que também vão dar origem à tragédia. A comédia vem dos ritos populares, né? Do Comus, das procissões. Então a gente vê que a arte ela sempre está muito ligada com a questão da religião, né? Sempre esteve, e agora ela vem se distanciando um pouco disso, mas ainda assim a gente vê elementos muito representativos, né? Muito fortes dessa questão da religião intrínseca à arte. A gente falou depois um pouquinho sobre o teatro romano, como ele se apropria dessa construção do teatro grego. Falamos rapidamente sobre o teatro na Idade Média. Bom, a quarta aula foi a aula do relaxamento, né? Então a gente primeiro começou com o relaxamento, se imaginando num lugar de tranquilidade, num lugar que você tem uma certa afeição, um lugar talvez da sua infância, cercado por natureza. E com o passar do relaxamento, né, esse lugar começa a pegar fogo, você tem que correr, você tem que se salvar, e você vê esse lugar que tanto te trouxe paz, que tanto te trouxe tranquilidade, queimando, né? Então, eu trouxe a questão da memória sensitiva, da memória sensorial, para reviver essas sensações. Todo mundo já sentiu o cheiro de queimado, todo mundo já sentiu o calor do fogo, a sensação de sufoco, de agonia. Então eu tentei trazer essas sensações à tona para que elas servissem de base para a criação e para explorar, né? Primeiro para explorar movimentos através do corpo, trazer essa
essas sensações que foram despertadas durante o relaxamento, tanto da tranquilidade, da paz, do calor do sol, do vento, né? Quanto a questão da agonia, do fogo, da destruição, né? Também trouxe a reflexão sobre as tribos indígenas, as comunidades quilombolas, ribeirinhas, que esse ano, né, num ano com aumento brusco, tanto da temperatura quanto das queimadas, principalmente na Amazônia, no Mato Grosso, no Cerrado. Muitas comunidades perderam seus lares, muitas comunidades perderam, muitas famílias perderam suas casas, tudo que havia sido construído naquele espaço, né, durante séculos, durante anos, muita coisa foi perdida, muita cultura, muita história. Então é algo que a gente precisa olhar, a gente precisa refletir e a gente precisa cuidar. Depois dessas reflexões, foi um momento mais de explorar o corpo, né? Trazer isso para o corpo, de que maneira a gente pode expressar essa agonia, essa sensação de queimada, de sofrimento, de perda. E também a questão da tranquilidade, da leveza. Então, trazendo isso pro corpo, a gente consegue desenvolver algo, né? A gente consegue criar uma mensagem, a gente consegue transformar essas sensações, essas reflexões em arte, em criação. Então, essa quarta aula foi um momento mais de trazer à tona as sensações e reflexões e a partir delas criar. E é justamente esse um dos possíveis trajetos de criação, né? Ter um momento ali que você vai sentir o seu corpo, focar na sua respiração, acalmar e se propor, né? Se colocar nesse estado de criação, nesse estado que a sua criatividade vai fluir melhor, que as sensações podem vir à tona quando você está aberto para elas. E a partir dessas sensações desenvolver dentro de alguma linguagem, uma criação, né? Um desenho, uma maquiagem. Eu busquei sempre deixar amplo, de maneira um pouco mais aberta, essa criação, porque eu sei que algumas pessoas vão ter facilidade com alguma área artística, outras com outras. Então é importante que eu espero que vocês tenham também se desafiado, mas eu deixei por conta de vocês essa questão de ir para a zona de conforto ou ir para algo diferente, né? Até porque dentro desse contexto de pandemia fica um pouco mais limitado a questão da criação. Então eu tentei deixar um pouco mais aberto para que vocês se sintam mais confortáveis, né? Justamente para que vocês não se cobrem, né? Com essa oficina, com essa parte de criação, eu não quero pesar a vida de ninguém, eu não quero encher vocês de mais trabalho. Então eu tentei deixar de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila e mais confortável, deixando para vocês descobrirem os seus limites, as suas facilidades, as suas dificuldades. Então essa foi a aula 4, né? Na aula 5 a gente voltou para a questão da teoria. A teoria ela é importante, né? A gente acaba muitas vezes se sentindo mais conectada com a prática, mas a teoria ela também é uma das bases da criação, né? A contextualização, as reflexões, as trocas, elas são fundamentais para a criação, né? E a própria Ana May Barbosa, como eu falei na primeira aula, que é uma das teóricas que eu usei para criar essa oficina de teatro, com a proposta triangular, ela fala justamente sobre isso, né? A contextualização, a criação e a apreciação são as bases, né, para o ensino de artes.
Então, justamente por causa disso, eu tentei fazer essa linearidade histórica para socializar esse conhecimento que também é importante, né? Que também serve de base para as nossas criações. Bom, nessa quinta aula a gente falou, finalmente, né? A gente veio para o Brasil, a gente falou sobre o teatro brasileiro, um pouquinho sobre ele antes dos jesuítas, né? A questão da teatralidade que havia nos rituais de vários povos indígenas, diferentes povos indígenas. E com o passar do tempo isso vai se transformando, né? Os jesuítas vêm para cá trazendo o teatro de maneira pedagógica e também como maneira de dominação. Então o teatro ele é usado como uma maneira de misturar essas culturas, né? De catequizar esses índios, de uma maneira bem lúdica mesmo. A gente falou um pouquinho até que, por exemplo, o padre José de Anchieta, ele fazia muito essa questão dessa dicotomia entre bem e mal. Então os europeus eles eram os bons, eles traziam Deus, e os indígenas traziam a questão do demônio. Então a partir das peças, os jesuítas eles vão distorcendo essa visão, né? Vão colocando o seu dedo ali e vão modificando a sua maneira. E isso era algo que foi muito estudado, né? Os jesuítas eles se preparavam durante anos e anos para vir para cá, para se adaptar e para usar o teatro como forma de dominação. O teatro, a gente falou um pouquinho sobre o Brasil colônia, né? Que até que a família real vem para cá, a colônia é impedida de qualquer produção cultural. Depois tem uma efervescência no Rio, né? Que se torna a capital do Império Português, quando os portugueses vêm para cá. E do desenvolvimento, né? Falamos sobre o modernismo brasileiro, passamos rapidamente pela Europa para ver ali o que estava acontecendo nessa época, porque influencia muito o teatro brasileiro, né? Então a gente falou um pouco mais do teatro brasileiro, desenvolvimento, até o contemporâneo, né? E agora, nessa sexta aula, a gente fez uma retrospectiva sobre tudo que a gente foi vivenciando, tudo que a gente foi criando, né? Eu espero que vocês façam essa retrospectiva dos seus materiais, de tudo que vocês foram criando. Infelizmente eu ainda não tenho acesso a eles para eu poder falar um pouco melhor, mas eu espero que vocês possam fazer essa revisão do que foi criado e poder ter esse tempo de reflexão, né? De perceber tudo que foi vivenciado, aprendido durante essa sequência de 6 aulas. E, bom, essa foi a minha sequência dessa oficina de teatro. Eu tenho uma última tarefinha para vocês, que visto tudo isso que a gente aprendeu, tudo isso que a gente foi desenvolvendo durante essas 6 aulas, eu peço que vocês façam uma última criação. Sim, que é justamente uma criação com base em tudo que vocês vivenciaram, tudo que vocês aprenderam. Deixo também de maneira muito livre, de maneira bem aberta. Vocês podem tentar resumir tudo que vocês aprenderam em uma obra. Vocês podem focar em alguma criação de vocês e que vocês mais gostaram e desenvolvê-la um pouquinho mais. Vocês podem focar em algum movimento específico e criar a partir dele alguma sensação específica. Dentro de qualquer linguagem, também deixo super aberto. Pode ser uma linguagem visual, maquiagem, um desenho, uma pintura. Pode ser a questão de uma sonoridade, de um texto falado, de uma ação dramática, um poema, enfim. Deixo bem aberto para vocês e para que realmente vocês se sintam mais confortáveis para fazer esse processo de criação. Então, gente, bom, é isso.
Eu espero de coração que vocês tenham aproveitado bastante dessa oficina, que tenha sido muito rica e muito construtiva para vocês. Então, eu agradeço muito a todos que participaram, que estiveram aqui até o final e um grande beijo para vocês. Eu super me disponho a qualquer troca. Se alguém ficou com alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, compartilhar alguma reflexão, eu tô super aberta. Meu Instagram é @serenaclaus, serena.claus. Então pode me chamar, que a gente troca uma ideia, a gente conversa, a gente reflete juntas. E é isso, muito obrigada mesmo. E um grande beijo pra vocês. Tchau, tchau.